Puxado por alimentos e energia elétrica, o IPCA de agosto tem deflação de 0,02. E aí, aquela discussão que a gente está tendo há muito tempo aqui no Brasil, ela vai se acentuar. Poxa, agora todos os motivos estão colocados à mesa para que o Copom, na próxima reunião, possa já reduzir a Selic, certo? Errado. Na verdade, o mais provável é que na próxima reunião o Copom suba a taxa de juros. E nesse vídeo eu vou te explicar o porquê. A gente vai fazer o seguinte, nesse vídeo eu vou fazer um estudo de caso com você, a gente vai entender os números que estão por trás da inflação, a gente vai entender a expectativa do mercado em relação à taxa de juros e eu tenho até uma notícia que pode ser positiva pensando para a nossa inflação no futuro. Antes, deixa eu me apresentar. O meu nome é Thiago Feitosa, você está no canal da T2 Educação. Tá? Aqui nesse canal, eu ajudo você a ser um profissional de mercado financeiro completo. Eu ajudo você com as principais certificações que o mercado financeiro tem, mas além disso, eu ajudo você a sair da superfície, a aprender a prática, a sair da teoria. Se você quer aprender o mercado financeiro de verdade, é aqui que você tem de estar, tá bom? Então se inscreve para não perder nenhum vídeo. E se você já é de casa, já é seguidor aqui do canal, já acompanha a T2 nas redes sociais, já sabe o que tem que fazer. Já coloca aí aquele comentário esperto e deixa aquela curtida porque você sabe que vem conteúdo profundo aqui para você aprender o mercado. Feito toda essa introdução, explicando para você do que falaremos, vamos à grande discussão. Tivemos deflação em agosto. O Copom agora vai reduzir a Selic? Resposta, não, não vai. Tá? Provavelmente ele vai subir a Selic na próxima reunião. Primeiro, vamos entender o porquê. Olha só, quando o Copom decide mudar a taxa Selic, ele não está olhando para a inflação de agora. Ele está olhando para a inflação do futuro. Isso porque, quando o Copom muda a Selic, o mercado vai refletir esses efeitos depois de um tempo. 3, 4 meses, mais ou menos, dependendo de todo o contexto ali, até mais. Sabe por quê? Porque pensa assim, a Selic hoje está em 10,5 a Selic meta. Vamos supor que o Copom reduzisse ela para 10%, o que, repito, não vai acontecer. Significa dizer que amanhã a gente já tem um resultado disso? E resultado prático? Não, por quê? Tá, é uma nova sinalização. A partir desse momento, os agentes de mercado, as empresas falam, opa, tá mais barato tomar dinheiro emprestado. Deixa eu tirar aquele meu projeto da gaveta para ver se agora ele se torna viável. Quer dizer, tomar dinheiro emprestado seja do mercado, via mercado de capitais ou dos bancos. As pessoas físicas começam a olhar e falam, aquele crédito imobiliário que eu estava pensando, agora parece que a coisa vai sair, porque olha, tá caindo a taxa. Então, eu quero que você entenda que o efeito da decisão do Copom não é imediato, não é um botão que eu aperto aqui e responde aqui. Tem um tempo para que a economia responda a isso. Agora, se você entendeu isso que eu estou te falando, fica evidente que se nós temos uma deflação em agosto, isso se deve também, não somente, mas também pelas decisões que o Copom tomou no passado. Quando o Copom lá atrás, nos meses anteriores, resolveu manter a Selic e tem sido duramente criticado pelo governo, a inflação agora está respondendo. Então, é importante que a gente entenda isso. Agora, deixa eu reforçar. A queda da inflação em setembro se deve, sim, a essa política monetária mais restritiva, mas não apenas a isso. Nunca nós temos um único fator que vai influenciar em toda a economia. Fechado? Mas é bom a gente entender. O Copom não decide olhando para o retrovisor. O Copom, na reunião da semana que vem, vai estar pensando na inflação de 2025, na inflação de 2026. É assim que funciona esse horizonte. Tudo bem? Agora, por que eu digo para você que a Selic deve subir na semana que vem? Porque o fato é que o mercado começa a olhar para todas essas expectativas, para todos os indicadores. Semana passada saiu o PIB, eu divulguei aqui o PIB, eu falei da taxa Selic e agora eu volto aqui falando da inflação. O fato é que a expectativa que o mercado tem em relação à Selic, ela vem aumentando a probabilidade de que ela aumente na próxima reunião. Eu vou até te mostrar isso. Mas antes, eu vou ficar aqui do lado, tá? Para que a gente possa ver algumas coisas juntos e eu te explicar coisas importantes sobre a inflação que foi divulgada ontem. Tô no site do IBGE, portanto, fonte primária, clico aqui, tá? Tem a matéria, a gente não vai ver isso, eu vou clicar aqui em apresentação IPCA e clico aqui de novo para abrir este PDF que está aqui, que eu já deixei separado aqui para a gente ver junto, então vou fechar aqui.
É o mesmo documento, tá bom? Então, primeiro destaque que eu quero dar para você em relação à inflação é esse aqui, olha só. Nós temos no ano 2,85 e nos últimos 12 meses 4,24. A nossa inflação, a meta da nossa inflação para esse ano é de 3%, com um limite de 1,5 pontos percentuais para cima ou para baixo, o que significa que o teto da nossa meta da inflação é 4,5%. Nós estamos em 4,24%. E ainda tem setembro, outubro, novembro, dezembro. É claro que essa inflação de setembro, outubro, novembro, na hora que entra setembro desse ano, sai do ano passado. Aqui estamos sempre falando dos últimos 12 meses, tá? É importante isso. Então, será que a gente vai fechar perto disso? Perto dos 4,5%? Ó, nesse ano a gente está chegando a 3%. Então a gente deve fechar a inflação nesse ano ali perto dos 4,5%, considerando que temos 4 meses pela frente aí de inflação a ser divulgada. Mas o principal ponto que eu quero destacar para você aqui é quais são os índices que vieram em queda e como que está a nossa economia agora e quais são as consequências prováveis para o futuro, olhando não só para números, mas olhando para o que está acontecendo aí na sua cidade agora, por exemplo. Eu vou te falar melhor sobre isso. Aqui a gente vê os grupos, tá? Como eles se desempenharam. Porque o índice de inflação ele é separado em grupos e dentro dos grupos nós temos os itens, tá? E claro, eles são ponderados pelos respectivos pesos. Porque a primeira coisa que é bom a gente deixar claro é que assim, sempre que a gente fala de inflação, tem alguém que diga assim: esse índice aí é mentiroso, porque eu vou no supermercado e tá muito caro. Então a inflação é muito mais alta. Calma lá, meu nobre gafanhoto. Deixa eu te explicar. Sim, é verdade que a percepção de inflação que você tem não é igual àquela que é divulgada pelo IBGE. E é impossível que seja assim. O IBGE precisa divulgar esse índice, que ele é chamado assim, ó, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Ele é amplo. Ele mede uma cesta de consumo com famílias que têm salário 1 a 40 salários mínimos. É muito diferente. Ele mede o padrão de consumo de uma família de 40 salário mínimo que mora na Faria Lima, em São Paulo, e no mesmo índice tem um padrão de consumo de uma família que ganha 1 salário mínimo e mora, sei lá, em São Luís. Percebe? Acho que São Luís está dentro do índice, mas enfim. É importante você entender que é diferente. E esse índice ele é ponderado pelas regiões e também pelos pesos dos grupos e dos itens. Deixa eu te explicar o porquê que tem de ser isso. Imagina que você vai no supermercado e você percebeu que o preço do arroz subiu 10%. Quer dizer que se o arroz subiu 10%, o índice de inflação tem de subir 10%? Não, porque o arroz não representa 100% do que você consome. Então, dentro da sua cesta de consumo inteira, essa alta do arroz vai representar 0,05 em relação a tudo. Estou dando um número aqui aleatório. Porque é ponderado. Você não usa 100% do seu salário para comprar arroz. Por isso que tem de ter essa ponderação. Então, não espere que o índice de inflação vai refletir a sua realidade. Ele não reflete a minha. E sim, nós podemos muito bem criticar o índice de inflação do jeito que ele é. Podemos. Mas o fato é que nós não temos uma solução melhor para medir a inflação de um país. Pelo menos, até agora, não inventaram um índice que possa refletir mais precisamente as regiões. Então é importante, já que a gente está falando de sistema de metas, preciso ter um índice amplo, que dado a sua amplitude, é óbvio que não vai refletir a sua realidade, nem a minha. Mas é assim que tem de ser. E mais uma vez, tá tudo bem a gente criticar o índice, tá tudo bem, eu também critico. Mas a gente não tem nada melhor para medir a nossa inflação, pelo menos por enquanto. Fechado? Voltando aqui, a gente fala aqui sobre os grupos, então eu estava falando que alimentação e bebidas aqui teve uma queda e habitação também teve uma queda, o que, olha só, para que você possa entender, ó, o grupo inteiro, alimentação e bebidas, teve uma queda de 0,44. Como a gente pondera isso, no índice, ele representa uma queda de 0,09, tá bom? E aí, eu quero falar com vocês sobre esse índice de difusão, que é muito importante, pouco falado sobre o índice de difusão, e eu quero que você comente aqui para mim agora. Você já conhecia o índice de difusão? Eu quero até entender essa pesquisa. Comenta aqui, já conhecia, não conhecia? Eu vou te explicar o que é o índice de difusão. É um índice que o IBGE divulga para gente, dizendo o seguinte: de todos os produtos que eu, IBGE, pesquisei,
qual é o percentual desses produtos que teve aumento de preço. Então, quando a gente vem aqui, por exemplo, e a gente vê que o nosso índice de difusão de agosto foi 56%, significa dizer que de cada 100 produtos que o IBGE divulgou, 56 teve aumento de preço. E o restante, portanto, 44, mantiveram-se estáveis ou caíram, tá? E por que eu quero chamar a atenção para esse gráfico? Repara como nós víamos com uma tendência significativa de queda no nosso índice de difusão. A gente sai lá de janeiro de 24 e a gente começa a ter queda. Ó, depois uma manutenção, depois queda, pum, e subiu. Isso é normal. Vai chegando no final do ano, as coisas começam a refletir um preço maior, mas é importante você entender que, olha, será que aqui a gente tem uma inversão desse índice de difusão e, portanto, uma pressão inflacionária maior, mesmo sabendo que em agosto a gente teve deflação? Se esse índice permanece subindo, a inflação para frente tende a subir. Olha só, alimentícios. Em julho, 39% dos alimentos tiveram aumento de preço. Em agosto, 49%. Como aumentou? Aqui ele vai mostrar para a gente as principais altas e principais quedas. Mais uma vez, não o quanto subiu ou quanto caiu, mas o quanto isso impacta no índice, dado o fato de que cada produto desse tem um peso, conforme eu já te expliquei. Tá bom? Aqui esse índice. Eu quero mostrar um ponto muito importante para você, que ele vai dizer para a gente o seguinte, ó. Os produtos não alimentícios que tiveram alta, então joia, hospedagem, móvel para sala, produto da pele, ele mede absolutamente tudo. Mas olha só, quais são os produtos não alimentícios que tiveram queda e que, portanto, contribuíram para a nossa deflação? Deixa eu ficar aqui do lado. Passagem aérea, olha só, em julho subiu muito, em agosto caiu 4,93. Por quê? Confesso que eu não sei, mas eu até tenho uma tese de que isso é só uma tese, eu queria até saber se você concorda, se eu estou falando uma besteira, que a tragédia que ocorreu lá com o avião da... Eita, esqueci o nome da empresa. Enfim, nós tivemos a queda de um avião agora. Isso pode contribuir, porque deixa as pessoas mais assustadas em relação à aviação e algumas pessoas optam por, não vou de avião e vou de ônibus. Essa é uma tese que eu tenho, não tenho como provar, e me parece fazer sentido, até queria ouvir sua opinião, tá? Isso pode ter contribuído para a queda do preço da aviação. Só que tem esse ponto aqui, ó, que é energia elétrica residencial, que caiu 2,77. Tudo bem? E tem mais coisas aqui caindo. Eu quero mostrar esse ponto da energia elétrica aqui para você, para a gente encerrar esta apresentação, embora eu recomendo que você baixe e veja mais. Ele mostra aqui para a gente a variação da energia elétrica por região. Só que tem uma informação aqui que é muito importante. Bandeira verde, sem custo adicional. Eu não sei se você sabe, mas o governo federal ele tem um mecanismo de controle de preço da energia que até faz sentido. A gente tem a bandeira verde, que é a que estava em vigor em agosto. A gente tem a bandeira amarela e a gente tem a bandeira vermelha 1 e a vermelha 2. O que isso significa? Quando a gente tem, por exemplo, quando nós estamos vivendo, o momento que nós estamos vivendo agora, que estamos vivendo no Brasil um período de seca, de estiagem longuíssimo. Aí na sua cidade deve estar muito seco, né? Não chove mais. O que acontece é que com a queda das chuvas, há uma redução dos nossos reservatórios. E se há uma redução dos nossos reservatórios, a gente precisa fazer um controle da oferta da energia. Então eu preciso subir um pouco o preço da energia para que as pessoas passam a consumir menos energia, porque se secar o reservatório, ferrou. Então, o governo vai fazendo esse tipo de controle. E, meu amigo, minha amiga, dado a estiagem que nós estamos vivendo agora, vou colocar aqui na tela, olha só, deixa eu compartilhar aqui com você. Ó, a ANEEL aciona a bandeira vermelha, patamar 1, após a correção de dados do Programa Mensal de Operação pelo ONS. Olha só. Nesse patamar serão cobrados 4,43 para cada 100 kWh consumido. Então, olha só, a gente tem o sistema verde, que não tem uma cobrança adicional, que é o que nós estávamos em agosto. O próximo sistema da bandeira seria o amarelo. E a ANEEL subiu direto para o vermelho. A energia vai ficar mais caro. Então, isso que nós vimos aqui já mudou completamente. Para setembro, a gente tende a ter uma inversão desse gráfico,
e isso pesa, claro, no índice de inflação. E estamos falando aqui da energia adicional. Mas eu quero aproveitar essa nossa reflexão da estiagem para que você possa pensar o seguinte: bom, não está chovendo. Então, pensa assim, ó, os produtores rurais, eles têm um custo maior agora no manejo das suas respectivas culturas, porque eu preciso de água, né, para eu regar as minhas plantações ou para alimentar o gado e etc e tal. E se não está chovendo, eu vou precisar pegar essa água de algum lugar, portanto, tende a ficar mais caro. O que eu estou dizendo é que essa falta de chuva pode provocar para a gente, a inflação imediata agora de setembro, porque a energia vai subir, e 2, a gente ainda pode sentir o efeito disso nos próximos meses. Porque o produtor que está produzindo agora e pagando mais caro nessa produção por conta de água, etc e tal, na hora que ele colher ou na hora que ele for vender, isso deve refletir nos preços. É por isso que eu falei que o Copom não olha para o que está acontecendo agora, ele olha para o que vai acontecer lá na frente. Então, essa é uma reflexão importante para que a gente possa ter em relação à inflação. A expectativa não é dessa manutenção de inflação desse jeito, infelizmente. Porque, repito, aqui eu falei só de 3 coisas. O índice de difusão, dando alertas para a gente, a energia elétrica e também o consumo de água aí do nosso país. E aí, por que que eu disse para você que o mais provável é que a Selic suba na próxima reunião, mesmo tendo inflação? Primeiro, porque o Copom está olhando para frente. Mas de onde é que eu tiro essa informação? Será que eu tiro da minha cabeça? Não, eu não tiro informação da minha cabeça. Claro, procuro formar opiniões com aquilo que eu conheço, mas eu sempre procuro ter respaldado informação técnica. Isso que você está vendo aqui é o site da B3, em um instrumento chamado opção de Copom. Quem me segue aqui mais tempo já me viu falando sobre isso há muito tempo. Basicamente, o que isso aqui faz? Ele permite com que os agentes de mercado, com base nas suas respectivas leituras da economia e suas respectivas expectativas, possam operar um instrumento chamado opção de Copom, que é basicamente, olha, eu quero ganhar dinheiro se a Selic subir, ou quero ou ganhar dinheiro se a Selic se mantiver ou cair. É mais ou menos isso. Fazendo uma analogia bem grosseira, é como se fosse uma bet da Copom aqui, tá? Do Copom. E olha só, aqui o que a gente vê é que, no momento que eu estou gravando essa aula, 76% do mercado precifica uma elevação de 0,25 pontos percentual na próxima reunião. E 13% de meio ponto percentual e 10% só aposta na manutenção do mercado da Selic na próxima reunião. E aí você vai dizer, tá, Thiago, mas esses 10% eles podem estar corretos e o Copom manter a Selic na próxima reunião. Podem, claro que podem. Mas eu quero mostrar outra coisa aqui para você, que é o acompanhamento disso aqui, tá? Eu vou tirar, olha só, eu vou clicar aqui ó, em manutenção. Esse gráfico que você está vendo aqui, ele mostra para a gente a expectativa que o mercado tem ou tinha em relação à manutenção da Selic ao longo do tempo. Então, se a gente volta bem aqui atrás, onde eu coloquei o cursor, que o cursor está na minha cabeça, mas eu quero olhar aqui em cima, no dia 18 de agosto, tá? Nós tínhamos 48% do mercado apostavam na manutenção da Selic para essa reunião da semana que vem. Olha como isso aqui veio caindo e a galera resolveu sair desse barco e entender que cenários econômicos demonstram que é mais provável que a Selic seja mantida e não que ela seja mantida, não, que ela suba e não que ela seja mantida. Se eu clico aqui em aumento de 0,25, olha o que vai acontecer. Esse gráfico azul mostra o comportamento do mercado ao longo do tempo em relação à expectativa de aumento da taxa Selic. Então, quer dizer que dia após dia, os agentes de mercado têm lido o mercado e pensando, poxa, é mais provável que o Copom suba a Selic. É por isso que eu estou te explicando. E tudo isso tem a ver não só com a nossa inflação, mas tem a ver com o cenário externo, tem a ver com taxa de juros dos Estados Unidos, que eu quero mostrar para você, que depois de um longo e tenebroso inverno, taxa de juros nos Estados Unidos a 5,25, o que é absolutamente caro, falando de padrão dos Estados Unidos, o mercado começou a precificar aqui uma queda da Selic, não, da taxa de juros dos Estados Unidos, que acontece na semana que vem também. Mas o que eu quero demonstrar é que, olha só, esse aqui é um painel de probabilidades muito semelhante à opção de Copom, só que referindo-se à taxa de juros dos Estados Unidos. Tá? E ele diz para a gente o seguinte, que 85% do mercado aposta numa redução da taxa dos Estados Unidos de 0,25%.
porque ela está em 5,25 e a galera que está apostando entre 5,20, porque lá ele trabalha com uma banda. A taxa lá é entre 5,25 e 5,50 agora. E 85% do mercado aposta que a partir da próxima reunião a taxa seja entre 5 e 5,25, portanto uma queda de 0,25. E aqui 15%, uma queda de meio ponto percentual. Mas quando a gente olha aqui, a gente percebe que o mercado global e, portanto, operando esse instrumento lá nos Estados Unidos, vinham apostando mais numa queda de meio ponto percentual. Caiu de 34 para 15 a probabilidade de queda de meio ponto percentual. E por que isso é importante? A redução da taxa de juros dos Estados Unidos permite com que a nossa taxa de juros possa ser reduzida com mais tranquilidade. Por quê? Porque o juros mais barato lá, a gente pode baixar o nosso juro e mesmo assim a gente continua atraindo capital. Porque a diferença entre a nossa taxa e a taxa de juros norte-americana é chamada de diferencial de taxa de juros. Eu preciso de ter um diferencial que justifique investidores vir para o Brasil, correr risco do Brasil e não ficar lá. Então, quando o Fed, que é o Banco Central norte-americano, reduz a taxa, há espaço para que a gente possa reduzir a taxa. E o que eu quis demonstrar aqui para você é que a expectativa é esse botão aqui, Thiago. Que a expectativa era que a gente tivesse uma redução lá de meio ponto. Só que agora a expectativa está mudando. Parece que não vai reduzir tanto assim. Então, até aqui eu trago para você todos os argumentos pelo qual, sim, tivemos deflação em agosto, provavelmente a gente vai fechar esse ano dentro da meta de inflação, tá? Mas isso não significa que a Selic vai cair. Pelo contrário, provavelmente a Selic vai subir, mesmo que seja a contragosto, tá? Agora, eu quero trazer um outro dado para você não achar que eu só estou dizendo, puxa, não tem mais jeito. Não, tem uma luz no fim do túnel aqui de uma coisa que está acontecendo, que se mantiver, isso pode contribuir e muito para a queda da nossa inflação aqui e, portanto, a redução da Selic num prazo mais curto do que estimava-se. Eu quero mostrar para você aqui nesse gráfico o comportamento do preço do barril de petróleo. E isso é muito importante, porque o petróleo, como você sabe, é a matriz energética do mundo. E olha só como ele vem numa mínima quase que histórica aqui em relação a preço. Ele está aqui, ó, agora, no momento que eu estou gravando, $69 o preço do barril de petróleo, tá? Olha só, a última vez que nós tivemos isso foi um pico aqui atrás em 21. E olha o quanto que ele vem caindo, o preço do barril de petróleo. E isso afeta o preço dos combustíveis. Mas o principal ponto que eu quero demonstrar para você é que a nossa Petrobras, na hora que ela vai precificar o combustível aqui para você na bomba, a gasolina, o diesel e etc e tal, ela precisa, por óbvio, olhar para o preço do barril de petróleo e ela tem lá a sua política que não mudou muito em relação à paridade, mas existe um indicador que mostra para a gente o quão defasado ou não o nosso preço está em relação ao mercado internacional. E é isso que eu quero te mostrar, tá? Eu trouxe aqui o site da OPEP, tá? Eu já falo sobre a OPEP. Esse site aqui, ó, a ABICOM, Associação de Brasileiros Importadores de Combustível. Ele reporta esse relatório todo dia, tá? Esse é o relatório do dia 11, que ele mostra para a gente o seguinte, a defasagem média do preço aqui versus o preço doméstico. O que significa que sempre que esse gráfico está embaixo desse verdinho aqui que você está vendo, quer dizer que a nossa, aqui é o diesel aqui embaixo a gasolina. O nosso combustível está sendo negociado aqui na bomba para você com preço defasado em relação ao preço internacional, tá bom? Então, o que ele diz, olha, Petrobras, você está vendendo mais barato do que seria o preço internacional, tá? Ele está sinalizando isso. E o que eu quero demonstrar para você é que, olha só, agora, por conta dessa queda nos combustíveis, a gente, depois de muito tempo, entrou numa inversão onde a gente não está mais defasado. Agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o preço da gasolina, o preço do diesel aí na sua cidade, segundo esse site, ele está mais caro do que a paridade do preço internacional. O que significa que, se isso se mantiver, a gente deve ter um anúncio da Petrobras muito em breve de redução dos combustíveis, porque agora, neste cenário, isso é altamente factível, isso é inclusive economicamente viável para a Petrobras, porque neste momento, repito, a inflação, a gasolina e o diesel está sendo vendido por um preço mais caro do que o preço da paridade internacional, como a gente não via isso há muito tempo, como você pode ver aqui.
tá? Agora, por que eu disse que se isso se mantiver? Porque, infelizmente, a OPEP, que é a Associação dos Produtores de Petróleo, eles representam quase que um cartel aí em relação à produção de petróleo. E eles têm se manifestado com a ideia de diminuir a sua produção para que o preço perca essa tendência de queda. Então, são coisas que a gente precisa olhar que estão para além da nossa bolha aqui. E aí, voltando para a questão de Copom, voltando para a questão de taxa de juros, o Copom precisa decidir a taxa de juros. Você acha que ele está olhando para a deflação de agosto? Não. Ele está olhando que em setembro tem bandeira vermelha. Ele está olhando para a OPEP. Será que ela vai cortar a produção do barril de petróleo e o preço vai subir? Ele está olhando para a Petrobras. Agora que a gente não está defasado, será que Petrobras virá reduzir o preço do combustível? Porque agora, segundo esse dado, faz sentido? Se essas coisas contribuem, redução do combustível, por exemplo, a gente pode olhar que para o futuro a inflação vai continuar convergindo para baixo e o Copom tem mais espaço para reduzir. Mas, como eu disse, isso não deve acontecer na próxima reunião. Se esses indicadores que eu te trouxe se mantiverem, do combustível, por exemplo, quem sabe na reunião de novembro a gente já tem sinais de redução da Selic. Mas para essa da semana que vem não é o que parece. Conta aqui para mim nos comentários o que você achou desse vídeo, você já entendia dos indicadores que eu trouxe aqui para você e qual é o conteúdo que você quer que eu produza aqui para que você aprenda o mercado financeiro de verdade. Lembra de checar a sua inscrição, te vejo no próximo vídeo. Tchau!